Você saberia o que fazer se ouvisse o ronco de uma motosserra vindo na sua direção? Porque eu tenho uma notícia. 73% das pessoas entram em pânico total quando enfrentam uma situação de vida ou morte. E se os monstros de Resident Evil 4 fossem reais? Esse número subiria para 100%. Hoje vamos descobrir as únicas estratégias que funcionariam contra os piores pesadelos do jogo. Já deixa seu like e se inscreva, porque nós vamos te ensinar como sobreviver aos piores monstros de Resident Evil 4. Vamos começar com o cara que já deu pesadelo em meio mundo. O Dr. Salvador parece só um louco com motosserra, mas a real é muito mais sinistra. Ele era um morador comum da vila até ser infectado pela plaga. Um parasita milenar que aceita luz iluminados usava para controlar pessoas. Só que com o Salvador deu ruim. A maioria dos infectados vira ganado, meio zumbi, meio controlado. Mas alguns hospedeiros reagem diferente. O Salvador desenvolveu uma obsessão patológica com ferramentas cortantes. A motosserra não é só arma, é literalmente parte da personalidade dele agora. Pior ainda, o parasita eliminou completamente o instinto de autopreservação. Ele não sente dor, não sente medo, não para descansar. As irmãs Bella são ainda mais perturbadoras. Duas irmãs que foram infectadas ao mesmo tempo, e o parasita criou uma conexão neural entre elas. Elas não apenas caçam juntas, elas pensam juntas. É como enfrentar uma única mente assassina com dois corpos. Aqui vem a parte que todo mundo esquece. Biologicamente, esses caras são máquinas de matar perfeitas. Sem fadiga, sem hesitação, sem piedade. E o pior, eles usam táticas. O Salvador força você a recuar enquanto as irmãs cercam pelos flancos. É coordenação militar aplicada ao massacre. Mas calma, porque na vida real você teria algumas opções. A primeira regra é nunca, jamais, tente enfrentar eles em campo aberto. Você precisa controlar o terreno. Força eles a virem por um corredor estreito, uma porta, qualquer lugar que quebre a formação. Isso anula a vantagem numérica e limita a mobilidade da motosserra. Se não der para controlar o espaço, você precisa quebrar o ritmo. Sabe aquele barulho da motosserra? Não é só intimidação, é arma psicológica. Predadores reais fazem isso também. É para você entrar em pânico e cometer erros. Então a primeira coisa é, mantenha a calma. Segundo, use distrações. Jogue alguma coisa, faça barulho do outro lado. Eles vão investigar por instinto. Terceiro, armadilhas improvisadas. Fio para tropeçar, óleo no chão, qualquer coisa para desestabilizar. E olha, se você tem um parceiro, a coisa muda completamente. Um distrai, outro ataca. Um cobre a retaguarda, outro avança. Comunicação constante. É a diferença entre morrer em 30 segundos ou talvez sobreviver. Mas espera aí, porque se você acha que motosserra é problema, eu tenho uma surpresa para você. Os colmilos eram cães domésticos. Pets, cães de trabalho, companheiros fiéis dos moradores. Aí chegou a plaga e transformou o melhor amigo do homem numa abominação. A infecção nos animais foi ainda mais brutal que nos humanos. Enquanto pessoas infectadas mantêm aparência relativamente normal, os cães sofreram mutações físicas extremas. A plaga literalmente reescreveu a anatomia deles. E aí vem a parte mais bizarra. Tentáculos com lâminas brotando das costas. Isso não existe na natureza, pessoal. Alguns animais têm espinhos, outros têm garras, mas nenhum tem apêndices que atacam em múltiplas direções simultaneamente. Se existisse, seria a vantagem evolutiva mais bizarra da história. Velocidade de cão, furtividade de predador, mais armamento integrado. O que torna tudo pior é que eles mantiveram alguns instintos caninos, só que pervertidos. Ainda caçam em grupo, ainda usam emboscadas, ainda são inteligentes taticamente. Mas agora tudo isso é direcionado para uma única função: eliminar qualquer coisa não infectada. E a velocidade? Cara, eles cobrem distâncias enormes em segundos. Podem saltar de telhados, emergir de bueiros, aparecer de qualquer lugar. É como tentar escapar de um míssil teleguiado com dentes. Então, como você sobrevive?
Primeiro, esqueça a força bruta. Eles fecham distância rápido demais. A chave é sobrecarregar os sentidos. Lembra das granadas de luz do jogo? Funcionaria na vida real também. É o mesmo princípio de usar estroboscópios para afastar pássaros ou fogos de artifício para espantar animais selvagens. Segundo, distração total. Eles são atraídos por movimento e som. Jogue um objeto longe, ative um alarme, qualquer coisa para redirecionar a atenção. Na natureza, muitos animais fazem isso, criam ruído numa direção para escapar na outra. Terceiro, abuse do ambiente. Eles são rápidos no chão, mas barreiras verticais complicam. Suba em algo, force eles a pular, use a gravidade contra eles. Mas tem um detalhe assustador. Eles nunca desistem. Diferente de animais reais que podem recuar se a situação fica perigosa, os colmilos não têm mais instinto de autopreservação. Você não pode intimidar, não pode esperar que cansem. É tudo ou nada. Agora, se você está pensando que pelo menos eles fazem barulho quando se aproximam, eu tenho mais notícias sobre o próximo da lista. Os garradores eram prisioneiros nas masmorras do castelo. Criminosos, dissidentes políticos, quem sabe? Como punição, arrancaram os olhos deles e os deixaram acorrentados no escuro por anos. Quando a plaga chegou ao castelo, infectou esses prisioneiros cegos. Mas algo único aconteceu. Anos de privação sensorial, combinados com a infecção, criaram uma adaptação assustadora. O parasita amplificou drasticamente a audição deles. Agora eles caçam exclusivamente pelo som. Estamos falando de hiperacusia, sensibilidade extrema ao som. Eles conseguem ouvir uma respiração pesada, um passo hesitante, até o clique de recarregar uma arma. É como ter radar biológico 360 graus. Diferente dos morcegos que usam ecolocalização ativa, o garrador escuta passivamente, esperando você cometer um erro. As garras enormes não são só armas. São sensores táteis também. Eles arranham paredes para mapear mentalmente o ambiente, combinando toque e audição de forma letal. É predador perfeitamente adaptado para caça em espaços fechados. A estratégia aqui é disciplina sonora absoluta. Militares são treinados para isso. Sinais manuais, controle de equipamentos, movimento calculado. Caçadores fazem igual, esperando horas imóveis porque sabem que um passo errado arruína tudo. Mas aqui está o truque. A sensibilidade auditiva é também a maior fraqueza. Você pode usar isso contra eles. Crie distração intencional. Derrube objeto longe, atire na parede oposta. Eles vão investigar o som, abrindo uma janela para você atacar ou escapar. O ponto fraco é o parasita exposto nas costas. Se você conseguir aproximação stealth perfeita, um ataque preciso ali pode ser letal. Se rolar confronto direto, mire nas costas para expor mais o parasita, depois use granada de luz. A sobrecarga sensorial atordoa eles completamente. Mas olha, o desafio psicológico é brutal. Saber que cada som pode significar morte faz você questionar cada movimento. É como andar em campo minado auditivo. Cada passo tem que ser calculado perfeitamente. E falando em desafios psicológicos impossíveis, o próximo monstro vai testar sua sanidade de um jeito completamente diferente. O Regenerador representa o ponto máximo da ciência insana de Resident Evil 4. Eles não eram cobaias aleatórias. Eram sujeitos escolhidos especificamente para um projeto ainda mais doentio: criar soldados bioorgânicos literalmente impossíveis de matar. O processo é de arrepiar. Plagas são implantados cirurgicamente em um único corpo humano. Não é infecção normal, é saturação completa. Dezenas de parasitas assumem controle de diferentes sistemas biológicos, mas todos trabalham juntos para um objetivo: regeneração instantânea. A transformação é horrível: pele pálida e esticada, membros alongados, músculos reorganizados. O resultado é uma criatura que pode perder braços inteiros, ter buracos enormes no peito e se recuperar completamente em segundos. É como lutar contra a própria definição de morte.
Na natureza, alguns animais regeneram, salamandras, estrelas do mar, certas lagartixas, mas isso leva semanas ou meses e consome energia absurda. O regenerador ignora todas essas limitações. Os parasitas sequestraram o sistema de reparo celular e forçaram ele a funcionar em velocidade sobrenatural. Aqui está o detalhe mais perturbador. A consciência humana original ainda existe em algum lugar lá dentro. Os regeneradores às vezes emitem sons quase humanos. Não são rugidos de monstro, mas ecos distorcidos de uma pessoa que ainda está presa, assistindo o próprio corpo fazer coisas terríveis. O desafio de sobrevivência é único porque dano convencional é temporário. Você pode explodir, perfurar, até decapitar. A criatura simplesmente se reconstrói. A única forma de parar é identificar e destruir todos os parasitas internos, um por um. No jogo, você precisa do sensor bioscópio para ver os parasitas invisíveis. Na vida real, você precisaria de imagem térmica ou scanners médicos para localizar os pontos fracos. Cada parasita deve ser destruído com precisão cirúrgica. Zero margem de erro. A pressão psicológica é inumana. Imagine enfrentar algo que você não pode parar com métodos normais. Algo que se levanta toda vez que você derruba. É como lutar contra a imortalidade em pessoa. Você precisa manter calma, conservar munição e atacar com precisão absoluta, tudo enquanto uma abominação imortal caminha lentamente na sua direção. Se você algum dia enfrentasse algo assim, força bruta seria suicídio. Você precisaria de tecnologia especializada, habilidade para identificar fraquezas ocultas e disciplina para atacar com precisão, mesmo sob pressão extrema. É prova de que, às vezes, cérebro vence músculo. Então, qual é a lição final? Os monstros de Resident Evil 4 não são apenas inimigos, são puzzles mortais que testam diferentes aspectos da sobrevivência humana. Controle de espaço contra salvador, disciplina sensorial contra agarrador, precisão cirúrgica contra regenerador. Cada um força você a pensar além da violência óbvia e encontrar soluções criativas. É isso que torna o jogo genial e é isso que tornaria essas criaturas tão perigosas na vida real. E aí, qual desses monstros você acha que seria mais difícil de enfrentar na realidade? Deixe a sua resposta nos comentários. Quero saber se vocês concordam com minhas estratégias ou se têm ideias melhores. E se curtiu esse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o like e se inscreve que tem muito mais análise maluca chegando. Até a próxima!